Olá, boa noite a todos. Estamos aqui, uma honra imensa poder estar ao vivo na aula inaugural do nosso curso preparatório para o concurso público da educação 2021. Quero começar pedindo desculpas pelo nosso atraso, mas nós tivemos um pequeno problema de queda de internet no nosso estúdio, mas que agora está tudo ok. Tivemos uma inscrição, graças a Deus, bem aceitável, mas infelizmente a gente não tem condições de atender a todos os interessados, tá? Já temos os nossos grupos, futuramente iremos abrir novas turmas, possivelmente em abril ou maio, mas estou aqui para desejar a você que está inscrito, que vai aceitar esse desafio de estudar, de se abdicar de muitas coisas boas da vida, de lazer e etc., para focar no estudo e realizar o sonho do concurso público. São 13 anos em Santarém sem ter um concurso público. Então essa é uma oportunidade de ouro. Nós vamos ter agora um bate-papo com a professora Socorro Bentes, que aceitou o desafio de trabalhar, de discutir, de preparar esses profissionais para esse grande desafio que é o concurso público. Tá certo? Então, um abraço a todos, desejo sucesso, bons estudos e as aulas a partir de segunda-feira, dia de segunda, quarta e sexta, nesse mesmo horário, das 18 às 19 horas, com a professora Socorro Bentes, e das 19 às 19h30, um chat interativo para você tirar todas as suas dúvidas possíveis. Então, fiquem com o bate-papo com a professora Socorro Bentes. Olá, boa noite. Geralmente, quando alguém me fala que pretende fazer um concurso, eu costumo perguntar: você quer fazer ou você quer passar no concurso? E a princípio pode parecer uma pergunta inoportuna e até sem nexo, mas em especial pela ênfase com que eu ouço as respostas. Mas é claro que eu quero passar no concurso. E a nossa conversa continua e eu pergunto: há quanto tempo você está estudando? Quantas horas você estuda por dia? Quantos livros você costuma ler por mês? Quantas palavras você lê por minuto? E aí eu posso dizer para vocês que aquela firmeza e a convicção da primeira resposta, quase que 100% das pessoas, ela não se manifesta da mesma forma nas demais. Então, eu imagino, pela quantidade de pessoas com quem eu já conversei sobre concurso, que a reação de vocês seria muito semelhante. Ok? Tá. Por isso, eu gostaria de convidá-los para refletir sobre essas questões, em especial esta noite, que nós vamos falar sobre 2 fatores super importantes para alcançar aquilo que nós queremos muito, que é decisão e atitude. Você não precisa mostrar aqui, tá? Obrigada. Eu realmente desconheço o quanto vocês estão preparados para esse concurso, mas eu posso dizer o quanto nós podemos contribuir para que vocês sejam aprovados. E quando eu falo nós, eu estou me referindo ao Simprosan, que teve a iniciativa de organizar esse curso preparatório aos seus sindicalizados, e a mim, que vou ministrar as aulas a partir de segunda-feira. E eu gostaria de pedir permissão para falar sobre como eu vou poder contribuir com o aprendizado de vocês, utilizando a pirâmide de aprendizagem de William Glasser.
Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, particularmente eu gosto muito dessa pirâmide, porque ela retrata de uma forma muito sucinta, muito objetiva, muito clara, o quanto nós podemos reter do conteúdo que nós estudamos a partir da forma que nós utilizamos para aprender. Então, de acordo com essa teoria, quando nós lemos, nós podemos reter uma média de 10% do conteúdo estudado. Quando nós ouvimos, 20%. Quando nós ouvimos e vemos, 30%. E, perdão, quando nós lemos, 10%. Quando nós ouvimos, 20%. Quando nós vemos, 30%. E quando nós vemos e ouvimos, 50%. Desculpem, 50%. Licença. E o mais interessante é que à medida que a nossa aprendizagem se torna mais ativa, a nossa média de retenção do conhecimento também aumenta. Então, à medida que nós nos tornamos protagonistas do nosso aprendizado, nós aprendemos mais. E aí eu gostaria de salientar um ponto muito importante. Por mais que eu me dedique 100% no processo de ensino, o aluno que se contentar apenas em ler o material que eu elaborei e assistir de forma passiva às aulas, vai ter um aprendizado mediano. Então, a partir do momento que eu tenho esse aprendizado mais ativo, eu posso aumentar essa minha média de conhecimento. No momento que eu, enquanto aluno, converso, questiono, debato sobre o tema estudado, a minha média de retenção do conhecimento aumenta para 70%. Se eu pratico aquilo que eu aprendi, para 80%. E se eu ensino outras pessoas, 95%. E isso é algo que eu não tenho como fazer pelos meus alunos. Mas, se você não quer se contentar com esse conhecimento, com esse aprendizado mediano, então eu vou sugerir aqui algumas atitudes que vão contribuir significativamente para que você chegue ao topo dessa pirâmide. O planejamento, a organização, a dedicação e a persistência. Mas antes de falar sobre cada uma dessas atitudes, eu preciso fazer uma pergunta que eu considero que seja a mais importante. Por que você quer passar no concurso? Eu vou repetir. Por que você quer passar no concurso? E se você pensou que todo mundo quer a mesma coisa, eu já vou dizer que as motivações das pessoas para passarem no concurso, elas podem ser bem diferentes. Eu vou citar 3 situações, são casos reais com nomes fictícios. Tá? Primeiro, João. O João quer muito passar no concurso, porque o sonho dele é ter um equilíbrio profissional. Então, João, para ele é muito importante essa estabilidade que o concurso vai gerar para ele. A Maria também quer muito passar no concurso. Ela quer passar no concurso porque ela acredita que quando ela se tornar uma profissional concursada, ela vai conseguir realizar o sonho da casa própria. E o José também quer muito passar no concurso. Porque se ele passar no concurso, ele vai conseguir casar. Ele está namorando há alguns anos e já prometeu que assim que passar no concurso, ele casa. Eu não sei se vocês têm alguma afinidade com algumas dessas situações. Mas vocês devem ter percebido que as motivações dessas pessoas são diferentes. Mas para cada uma delas é muito importante. E o objetivo principal não é passar no concurso. O objetivo é galgar um degrau a mais na concretização de um sonho.
E aí eu repito a pergunta: por que você quer passar no concurso? E se seus olhos não brilharem quando você responder, eu já posso dizer que você vai estar em desvantagem em relação a algum dos seus concorrentes, como o João, o José e a Maria. Por quê? Porque as tentações ao longo desse período de preparo para fazer o concurso, elas vão ser muito grandes. E tem que ter um motivo que valha muito a pena para que a gente possa resistir. Eu vou dar 2 exemplos somente. Imagina você que vai precisar, que você decidiu que vai estudar até se realizar a prova do concurso, que nós ainda não sabemos qual é a data, mas vamos calcular que seja início de novembro, então nós teremos aproximadamente 8 meses e meio, considerando que nós já estamos na metade de fevereiro, para estudar. E você decidiu que vai estudar 2 horas por dia durante 2 meses e meio. Muito bem. Foco. Mas, mês de julho, praias, se Deus quiser, já vão estar liberadas. Um amigo muito querido convida você para passar 15 dias viajando pelas praias do Tapajós. Um passeio de barco, um tour pelas praias do Tapajós. Assim, com tudo pago por ele. Vai ser fácil recusar esse convite? Porque você tem que passar 2 horas por dia estudando até chegar o dia da prova? Digamos que você não goste de praia, então eu vou dar outro exemplo. Você gosta muito de série e você vai precisar abrir mão de assistir televisão por 8 meses e meio. Só que começa uma série nova e todo mundo diz que é a melhor de todas. A tentação vai ser grande, garanto. Entenderam o porquê de definir um objetivo que seja muito importante? E que o concurso, ele vai ser só um degrau a mais para que você possa alcançar esse objetivo? Creio que sim. Bom, então, entendida a importância de definir esse objetivo, eu vou falar sobre as 4 atitudes importantes para que você possa se aproximar cada vez mais desse sonho. Primeiro é o planejamento. Então, claro que quando nós falamos de planejamento, nós precisamos definir algumas coisas extremamente importantes. Pergunta: quais os dias da semana que você vai estudar? Se você pensou quando der certo, resposta errada. Se você pensou, eu vou estudar 3 dias da semana, a resposta continua errada. Eu fiz uma pergunta bem objetiva, então eu preciso de uma resposta bem objetiva. Quais são os dias da semana que você vai estudar? Segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, 7 dias por semana. Essa é a primeira pergunta que precisa ser respondida. Depois nós vamos para a segunda pergunta. Quanto tempo por dia você vai estudar? Você tem condição de estudar 8 horas? 4 horas? 3 horas? 2 horas? Quanto tempo? Percebam que eu estou falando em quantidade de horas. Claro que quanto mais tempo você tiver para se dedicar, melhor. Mas se vocês me perguntassem qual seria o mínimo que eu indicaria, eu diria para vocês que seria 2 horas. Então vamos contabilizar que você vai se dedicar 2 horas, 7 dias por semana, para estudar para o concurso. Muito bem. Terceira pergunta. Qual o horário? E se você pensou assim, quando der certo, também resposta errada. É manhã, tarde, noite, de madrugada? Qual o horário que você vai conseguir disponibilizar todos os dias para fazer isso? Tem que ser o mesmo horário, de preferência. O mesmo horário para que você crie uma rotina de estudo,
Novos hábitos exigem de nós muito mais dedicação. Então, criar essa rotina inicialmente vai ser um desafio. Então, qual o horário? É de 10 às 12? É de 5 às 7? O horário que você vai estudar. Outra pergunta. Quais os materiais que você vai precisar? Você vai precisar de papel, de caneta, de repente de um quadro branco para você escrever. Você vai precisar de um computador. Então, qual o material que você vai precisar? Uma outra pergunta que precisa ser respondida. Quantos livros você vai ler? Deixa um livro aqui, mas eu... Quantos livros você pretende ler? Durante 8 meses e... Durante 8 meses e meio. Não, obrigada. Um livro, quando não é muito espesso, mas também não é muito fino, um livro, eu trouxe um para mostrar aqui, falando sobre planejamento, ele tem... Esse livro em especial tem 180 páginas. É uma média desses livros de conhecimentos pedagógicos que nós precisamos ler. 180 páginas. Bom, eu vou fazer um cálculo rápido para ajudar a tomar essa decisão. Você tem condições de ler 18 páginas por dia? Se você tiver condições de ler 18 páginas por dia, em 30 dias você lê 3 livros. Em 8 meses, 24 livros. Olha que bacana. Não tenho condições de ler 30 páginas, 18 páginas por dia. Mas eu tenho condição de ler 12 páginas por dia. 12 páginas por dia, 30 dias, 2 livros por mês, nessa média de 180 páginas. Ao final de 28 meses, você terá lido 16 livros. Mas 12 páginas por dia ainda é muito para você? Então vamos pensar no mínimo. 6 páginas por dia. Ao final de 30 dias, você terá lido um livro e ao final de 8 meses, 8 livros. É o mínimo. 8 livros é o mínimo aceitável para quem pretende passar no concurso. Tá? Então, respondidas essas questões, é hora de colocar isso no papel, fazer o plano de estudo, porque agora você já sabe quais os dias que você vai estudar, quais os horários, quantas horas por dia, quantos livros você vai ler, quais os materiais que você vai precisar. Então, definido isso, é bom registrar. Não tenha dúvida, não pode esquecer. E aí nós passamos para uma segunda parte, uma segunda atitude, bem importante também, que é a organização. Você já respondeu todas aquelas perguntas, já tem um plano de estudo e agora vamos definir o local para esse estudo. Qual é o local que você vai estudar? É na sala, na cozinha, no quarto, na varanda, no quintal? Onde é o melhor espaço ou o espaço mais adequado para que você possa concentrar, para que você possa focar no seu horário de estudo? Nesse ambiente é preciso ter o mínimo de conforto para que você possa ficar 2 horas. Lembram que nós falamos de pelo menos 2 horas, se possível, por dia? Então, precisa de uma mesa, precisa de uma cadeira confortável para que você consiga ficar durante esse período estudando. Definido o espaço, sabe aquele seu objetivo? Quando eu perguntei para você, por que você quer passar no concurso? Você pode chamar de sonho, de meta, de objetivo, não importa. Mas aquilo que o concurso vai te proporcionar. Falhou? Muito bem. Desculpem, nós estamos com um probleminha de internet aqui, tá? Mas o que o concurso vai te proporcionar? Então, pega uma cartolina, um papel madeira, qualquer papel que dê para você escrever assim bem grande esse objetivo. Casa própria.
se você se identificou com a Maria, se você se identificou com o João, né? Estabilidade profissional. E se você, de repente, está esperando o concurso para casar, casamento. Escreva bem grande, faça um painel e fixe esse painel lá no local que você vai estudar, para que você veja todos os dias e todas as vezes que você se sentir tentado a não estudar, porque surgiu alguma outra coisa para fazer, você vai lembrar que o seu sonho é muito mais importante. Tá? Organizar o espaço é providenciar o material que você vai precisar. Se de repente você não tem ainda um computador e acha que vai ser realmente muito importante para você providenciar esse material, eu não preciso de um computador, mas eu gosto de estudar com um quadro, né? Com um quadro, com um painel, com um pincel para escrever, ou um quadro de giz, não sei. E providencia esse material. Providencia também os livros que você vai ler. Você já sabe quantos são. Se você vai ler 8, se você vai ler 16, se você vai ler 24, se você vai ler mais do que 24. Mesmo que você não consiga providenciar todos os livros, mas pelo menos os primeiros. Alguns pode ser até que você tenha em casa, outros você vai emprestar, trocar com os colegas, baixar na internet. Providencia esse material. E ainda dentro dessa atitude de organização, é muito importante criar uma rotina de estudo. Antes do horário que você vai entrar para o seu espaço para estudar, você pode desenvolver alguns hábitos que vão ajudar o seu organismo a ir se acostumando com isso. Então, que pode ser um banho, que pode ser pegar um copo com água para levar, para não precisar ficar saindo para ir até a cozinha, tomar um suco. Vai criando alguma rotina antes até você entrar na sua sala de estudo. Então, crie uma rotina para que você possa começar a estudar. Tá? Depois disso, é cumprir o horário de estudo. Para isso, é muito importante que você anote lá na sua agenda. Eu imagino que você tem agenda, mas se não tiver, anote no papel e coloque na porta da geladeira, no seu espelho, em algum lugar que vai lembrar a você mesmo que você tem um compromisso muito importante e que não pode ser nem transferido e que não pode ser cancelado, aquele compromisso naquele horário, porque é isso. A cada dia que você cumprir esse compromisso, você vai estar se aproximando da realização do seu sonho. Tá? Anotar, super importante. Terceira atitude. Aí nós partimos para dedicação. E aí eu sugiro que você providencie uma placa de não perturbe, não incomode, não atrapalhe. Qualquer coisa que faça as pessoas entenderem que aquele horário é seu e é um horário reservado para um compromisso muito importante. E qualquer outra coisa que você precise fazer, que elas precisem, que as pessoas precisem que você faça, pode ficar para depois. Tá? Então fixe essa placa na porta. Outra coisa importante ainda nesse momento de dedicação ao estudo é algo que algumas pessoas vão ter um pouquinho de dificuldade de fazer, eu garanto. Colocar o celular no modo avião. Pensa que tem pessoas que vão sofrer por causa disso. 2 horas desconectado do mundo. Mas é necessário. O Igor está aqui concordando e rindo, né? Igor? O Igor tá nos ajudando aqui neste momento. Colocar o celular no modo avião. Porque você já vai ter muitos estímulos distratores, que vão te distrair, que vão desviar a tua atenção. Aqui, muita coisa. Porque o fato de você entrar na sala para estudar não significa que você vai esquecer de todas as outras coisas que você precisa fazer. Então, você já vai ter alguns estímulos para distrair a sua atenção. E o celular, garanto que é algo que atrapalha bastante.
Se você deixar no silencioso e você perceber que tem uma vibração, já cortou ali a sua concentração. E garanto também que você não vai conseguir resistir 2 horas percebendo que essas vibrações estão acontecendo a todo momento, para poder ir lá saber quem foi que mandou um oi para você, quem colocou uma foto, ou alguém que colocou alguma novidade no Face, no Instagram, qualquer outro local. Não importa. Eu sei que para muitas pessoas esse vai ser um desafio muito grande. Parece simples, né? Pois é, mas vai ser. Entrou na sala, que você já fixou um aviso ali para ninguém lhe atrapalhar, já coloca o seu celular no modo avião e olha para o painel que você escreveu com o seu objetivo. Faça uma leitura em voz alta. Isso é algo que você precisa lembrar a todo momento. Porque lembra do amigo que eu falei, que vai te convidar para fazer um passeio de barco com tudo pago? Para conhecer as praias, para passear nas praias do Tapajós? Pois é. Como é que você vai dizer não para ele se você não visualizar algo muito importante para que você possa focar nesse seu compromisso? Ou como é que você vai resistir a essa série que está todo mundo dizendo que está bombando, se você não focar, se você não visualizar algo muito importante que você vai alcançar, abrindo mão de alguns prazeres mais momentâneos, tá? Então, leia em voz alta, lembre para você mesmo que você tem um compromisso e que ele é muito importante, porque a cada dia que passa ele está te aproximando do teu sonho. Outra coisa a fazer também é organizar o material do dia, naquele momento. Qual é o livro que você está lendo? Eu não sei dizer quantos livros você consegue ler de uma vez, ao mesmo tempo. 2, 3, ou só um? Tem algumas pessoas, eu costumo ler 2 livros ao mesmo tempo. Então, os livros que você estiver lendo, eles têm que estar lá. O material que você vai precisar para aquele momento tem que estar lá. Porque senão você vai precisar ficar levantando a todo momento para ir atrás de alguma coisa que está faltando. Então, organize o material daquele dia, qual é o livro, qual é a disciplina, qual é a disciplina, o conteúdo que você vai estudar, qual é a apostila, tem as apostilas também elaboradas por mim, que você vai precisar resolver alguns exercícios naquele dia. Porque quando você organizar o seu plano de estudo, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso a partir de segunda-feira, é importante que você defina o que você vai estudar a cada dia. E não deixe em aberto para fazer qualquer coisa, dependendo do que for surgindo. Tá? E, bom, cumpra o seu horário de estudo. Você tem um horário, você tem um compromisso com o seu sonho e precisa cumprir esse horário. E uma outra habilidade é a persistência. Olha, e eu vou dizer para vocês, aliás, eu nem preciso dizer, mas vocês sabem, que começar alguma coisa não é tão difícil, mas concluir aquilo que você iniciou, principalmente quando tem um longo tempo, uma longa trajetória, é um desafio enorme. Então, persistir, imagina você 8 meses e meio, 2 horas por dia, 7 dias por semana para estudar. E vocês vão concordar comigo que por mais que seja gostoso aprender, e que você goste de ler, quando você tem que cumprir rigorosamente aquilo, acaba se tornando um pouco cansativo. Então tem que ter muita força de vontade para continuar persistindo. Mantenha, então, a sua rotina de estudo e não se sabote. Não aceite nenhuma justificativa sua mesmo para aquele dia não estudar. É porque eu tive uma leve dor de cabeça. Eu tive, já passou. É porque fulano, um grande amigo meu, ligou para mim que está em processo de separação, então eu estou triste por ele. Opa! É ele, tá? Não se sabote, não aceite justificativas.
para que você não estude naquele dia. Eu vou dizer para vocês que se em um dia você deixar de cumprir o seu compromisso consigo mesmo, no outro dia você vai ficar tentado a fazer a mesma coisa. Então, é cumprir o compromisso. E uma outra coisa importante dentro dessa atitude de persistência é você alimentar o seu espírito, é você alimentar a sua emoção. Manter o equilíbrio nesse momento que nós estamos passando é um desafio para todo mundo. Então, alimente a sua fé. A fé em quê? A fé de que você vai conseguir, de que se você persistir, você alcança o objetivo que você está pretendendo. Isso é muito importante para que a gente não desista de se aproximar cada vez mais do sonho. Para finalizar, e nem por isso menos importante, eu gostaria de mostrar para vocês, Igor, por favor, essas informações. No momento que eu estava selecionando material para organizar as apostilas do curso, eu verifiquei algumas provas de alguns concursos realizados em 6 estados, basicamente. Só para ver aqui, esses daqui, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Goiás e São Paulo. Só provas de concurso que aconteceram em 2019 e 2020 e concursos voltados para a área de pedagogia, seja para coordenação pedagógica, seja para professor de educação infantil ou de ensino fundamental. E eu selecionei as questões que estavam relacionadas aos conhecimentos de legislação e aos conhecimentos específicos. Então, eu fiz uma seleção de 104 questões. E eu fiz questão de trazer para vocês essa tabela para que vocês percebam quais foram os conteúdos mais cobrados nesses 6 estados nos concursos realizados em 2019 e 2020. Aqui onde tem autores, são os teóricos. Em algumas questões citam, referendam alguns teóricos nominalmente. Então, no total, 25 questões que enfatizavam algum teórico. Sobre esses teóricos, quais são esses teóricos, os principais teóricos citados nessas provas, nós vamos conversar também no decorrer das nossas aulas. Sobre a LDB, 17 questões. Tá? Depois nós temos aqui o Plano Nacional de Educação e as tendências pedagógicas, 8 questões cada. Diretrizes o projeto político pedagógico e planejamento, 7 questões cada. Diretrizes curriculares nacionais, gestão e didática, 5 questões. Estatuto da criança e do adolescente e avaliação, 4 questões cada. A Constituição Federal, currículo e a BNCC, 3 questões cada. Se vocês observarem, de todos esses conteúdos, um deles foi conteúdo de questões de todas as provas em todos os estados. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, eu quis mostrar, fiz questão de mostrar aqui para vocês, porque essa análise contribuiu para que eu selecionasse os conteúdos, tanto de legislação quanto de conhecimentos pedagógicos, para organizar o material, o nosso material de estudo. Tá? Gente, por hoje é só. Segunda-feira nós vamos nos encontrar. Perdoe-me o nervosismo. Eu enfrento um público de 1000 pessoas fazendo palestra. Já realizei palestra com 1000 pessoas no auditório. Olhando nos olhos, percebendo a reação de cada um. Mas eu confesso para vocês que ainda está sendo para mim um desafio
olhar para um celular aqui na minha frente e falar como se eu estivesse vendo a reação das pessoas. 200 pessoas participam. É. 200 agora. 200 pessoas, tá? Isso. Mas segunda-feira vamos nos encontrar e eu vou perdendo esse nervoso à medida que as aulas forem acontecendo, tá bom? Muito obrigada.